Graça e paz, meus amados, estamos aqui mais uma vez nesta manhã de domingo para estudarmos a palavra de Deus, nosso estudo da escola dominical. Bom, nós estamos falando sobre as três coisas mais importantes desta vida, que uma delas é o Espírito Santo de Deus, que nós já estudamos anteriormente, a outra é o desígnio, o propósito pelo qual nós fomos criados, e a terceira e última coisa é a semente. Bom, nós falamos sobre a importância do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Foi Ele que nos criou, Ele está conosco, Ele que intercede por nós aqui na terra e Jesus Cristo intercede por nós no céu. Então nós aprendemos muitas coisas sobre o Espírito Santo de Deus e aprendemos também que para conhecermos melhor o Espírito Santo de Deus, nós precisamos reservar um momento, um lugar secreto para estarmos falando com Ele, para estarmos ouvindo dele, para que Ele possa nos orientar, para que Ele possa nos guiar, nos confortar, nos consolar e se fazer presente em todas as situações das nossas vidas. Mas nós sabemos também que eu, como você, certamente em algum momento da vida já se perguntou: por que eu nasci? Por que eu vim a este mundo? Eu poderia não estar aqui? Se eu estou aqui, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Então são perguntas que muitas das vezes nós fazemos lá na nossa intimidade, lá no nosso secreto. Talvez não tenhamos feito essa pergunta para ninguém, mas lá no nosso íntimo sempre teve essa pergunta, esse questionamento em algum momento da nossa vida, né? E a palavra de Deus, ela nos responde porque ela nos dá resposta para tudo, né? E lá nesse estudo que nós estamos fazendo sobre as três coisas mais importantes, destaca-se como segunda coisa mais importante, como eu já falei, o autor Mike Murdock, ele coloca aqui como sendo o desígnio ou o propósito para o qual Deus nos criou, o propósito pelo qual Deus criou este mundo. Então, ele faz uma colocação que eu acho bastante interessante, que ele coloca que Deus criou este mundo para resolver um problema, para solucionar um problema, assim como cada um de nós foi criado como sendo a solução para algum problema. Então, ele vai destacar aqui que a criatividade é a busca de soluções. Olha que coisa interessante, a criatividade é a busca de soluções. Todas as vezes que nós estamos diante de um problema, nós temos que criar algo para resolver aquele problema, né? Então nós também fomos criados, nós também somos frutos da criatividade de Deus, nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus para resolver um problema. E que problema seria esse problema para o qual nós fomos criados, né? Deus, quando criou o mundo, ele olhou e viu que tudo era bom, mas ele viu que ele precisava colocar alguém ali para desfrutar de tudo aquilo de bom que ele tinha criado. Então foi aí que ele cria o homem, para que o homem pudesse desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha feito, né? Da natureza, dos mares, da terra, dos animais, enfim. Então, nós temos um exemplo que quando o inventor cria algo, a sua criatividade, ela está baseada em um problema pré-existente. E eles resolvem essa questão e são recompensados por isso, né? Quando a pessoa cria alguma coisa para resolver uma questão, um problema, ela também é recompensada por isso, né? Então ele pergunta que o autor pergunta aqui: por que você comprou o seu carro, por exemplo, né? Para resolver um problema de transporte, né? E ele fala que mecânicos resolvem problemas com carros, dentistas resolvem problemas com dentes, advogados resolvem problemas legais,
Mães resolvem problemas emocionais. Interessante isso, né? Contadores resolvem problemas com os impostos. E Adão tinha um problema. Ele precisava de quem? De uma companhia. Então Deus criou Eva. Então Deus criou Eva com um propósito. Deus criou Adão com um propósito. Deus te criou com um propósito. Deus me criou com um propósito, né? Lá em Gênesis 2, 18 e 21, 23 diz assim, ó. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez criar um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então assim Deus criou Eva para servir a Adão, para ajudar Adão, para ser a companhia de Adão, para ser a sua ajudadora, para andar lado a lado com ele. Então, ninguém, desde o início da humanidade, foi criada ao acaso ou por acaso. Tudo existe o quê? Um propósito. E esse propósito é um propósito divino. Então, sabe por que Deus nos criou? Ele pergunta. O autor pergunta, ele quer um relacionamento de amor, deseja ser escolhido, buscado e apreciado por você. Então Deus nos criou para quê? Para nos relacionarmos em primeiro lugar com Deus, com o Criador, para o adorarmos, para o servirmos e para servir outras pessoas, para sermos a solução do problema de outras pessoas, porque ninguém está aqui por um acaso. Então, cada um de nós é a solução para um problema. Então, quando abrimos olhos todas as manhãs, estamos vendo o mundo inteiro repleto de soluções. Tudo que foi criado é uma solução para alguém, em algum lugar, em algum momento. Olha que interessante isso. Tudo que foi criado é a solução para alguém, em algum lugar, em algum momento. Então você é uma solução viva para alguma pessoa, para alguém, para algum momento ou para alguma situação. Isso significa que você é uma recompensa para alguém. Alguém precisa de você, alguém o deseja. Você é necessário para alguém em algum lugar, no dia de hoje, no dia de amanhã, enquanto Deus permitir que a sua vida esteja aqui sobre a face da terra, né? Você é a solução, você é a recompensa para alguém. E se alguém, porventura, pode dizer assim, não, mas eu sou uma pessoa que ninguém gosta de mim, que eu não me relaciono com ninguém e que eu não tenho parentes, eu não tenho amigos, eu sou uma pessoa desolada, não sei por que eu vim à Terra, por que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo aqui, né? Aí eu acredito que tenha pessoas até numa situação dessas e que possa até se perguntar e não entender a razão da sua existência. Mas a primeira recompensa pela qual você existe é que você é uma recompensa para Deus. Porque Deus te ama. E Deus te criou para ter um relacionamento com você, para ser adorado por você. Então Deus tem um amor imenso sobre a sua vida, seja qual for a sua situação ou condição. Então, partindo desse princípio, né, se você acha que você não é recompensa para ninguém, que você não é solução para ninguém, que você não se relaciona com ninguém, que você é uma pessoa que não faz falta, que você não faz diferença, isso não é verdade. Porque para Deus você é muito importante, porque Ele o criou com um propósito. E o primeiro propósito pelo qual você foi criado é para receber o imenso amor que Deus tem sobre a sua vida e o adorar e relacionar-se
com Deus. Então esse é o primeiro grande propósito da sua vida, dentre outros, que você precisa descobrir. Então, na palavra de Deus, lá em Jeremias 1, 4, 5, nós temos uma passagem interessante onde Deus revela claramente qual era o propósito da vida de Jeremias. Ele diz assim, ó, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então, antes mesmo dele ter nascido, antes dele sair da madre, Deus já tinha um propósito, né, na vida de Jeremias. Né? Deus criou Jeremias para um momento especial, uma época especial, para um povo especial. E isso vale para nós também, né, que fomos criados com um propósito específico, né? E isso é o que o autor aqui, o Mike Murdock, ele chama de desígnio, ele chama de propósito, né? Então ninguém está neste mundo ao acaso, ninguém caiu aqui de paraquedas, né? Todo mundo veio com um propósito. Há pessoas que dizem, mas todo mundo tem uma missão, tem um fardo a carregar, existem assim, N teorias, né, que as pessoas colocam sobre a questão da sua existência, por que você está aqui. Mas a palavra de Deus diz, né, que Deus nos criou. Lá no Salmo 139, de 14 a 16, diz assim, olha, o salmista diz assim, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Maravilhosas são as obras de Deus, nós somos obra de Deus, então nós somos pessoas maravilhosas para Deus, né? O salmista continua, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entritecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando eu nem ainda uma delas havia. Então, quando nós não sabíamos nem da nossa forma, nem da nossa existência, se nós viríamos a este mundo, Deus já estava lá com tudo escrito no livro da vida, né? Deus já tinha tudo escrito a nosso respeito. Deus tem tudo escrito ao meu respeito e ao teu respeito, né? Então, as coisas importantes sobre o nosso propósito, o nosso desígnio, a razão da nossa vida é que Deus é totalmente focado em nós, né? Nos nossos caminhos, nos nossos propósitos. Salmo 139:3 diz, olha, que Deus cercas meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Então, Deus está focado em nós. Nós podemos até não estar focados em Deus, mas Deus está focado em nós. Ele cerca todo o nosso andar, o nosso deitar, o nosso levantar. Deus examina tudo que você fala diariamente, né? Ele, lá no Salmo 139 também diz assim, ó, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. O Espírito Santo de Deus que nos criou, ele está conosco continuamente, né? Ele mantém a mão dele sobre a sua vida. Lá no Salmo 139 diz, tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Então, às vezes, nós até pensamos, estamos sozinhos, nós estamos em isolamento em razão dessa pandemia. Então, tem muita gente se sentindo só, se sentindo abandonada, mas Deus não nos abandona. O Espírito Santo de Deus, que é a coisa mais importante da nossa vida, ele nos criou, ele nos formou e ele está conosco, né? Nos guardando, nos cercando. Antes que alguma palavra venha à nossa boca, ele já está ali, né? Conhecendo tudo a nosso respeito. E você nunca está fora do alcance e do acesso de Deus, né? O salmista diz, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se
Se descer o Seol na minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Então, para onde a gente for, se subir ao céu, se descer ao Seol, né, aonde nós estivermos, nós não temos como fugir da face do Senhor, porque o Senhor nos alcança, Ele te alcança. Então, seja qual for o seu esconderijo, o seu refúgio neste dia, nesta manhã, Deus está aí, Ele está te alcançando, Ele sempre te alcança, né? Quando você estiver na prova mais sombria da sua vida, o Espírito Santo o iluminará para permitir que você complete o seu desígnio, né? De certo que as trevas me cobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então, para Deus não tem como, pode ser dia, pode ser noite, para Deus é tudo a mesma coisa, Ele te alcança, Ele está aí com você, e quando nós estamos com Deus, nada pode nos atingir, né? Ainda que venha esses males todos que nós estamos enfrentando, males físicos, psicológicos, esse cerceamento da nossa liberdade de se locomover, de conviver com as pessoas, de nos relacionarmos socialmente, mas contudo, nós não estamos cerceados de nos relacionarmos com o Senhor. Ele sempre nos alcança, Ele sempre está ao nosso lado. São incontáveis os pensamentos felizes que ocorrem da mente de Deus sobre nós diariamente. Olha o que o salmista diz. E quão preciosas são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os contaste, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Então, os pensamentos de Deus para conosco são pensamentos grandes, são pensamentos preciosos, são pensamentos de vitória. O que Deus pensa ao seu respeito, o que Deus pensa ao meu respeito, são coisas lindas, tremendas, maravilhosas, porque grandes coisas Ele quer realizar a nosso favor, né? É sua responsabilidade, então, identificar qual é o propósito, qual é o desígnio pelo qual Deus te criou e o que você, para que você está neste mundo, o que você veio fazer aqui, né? Lá em Romanos 14:12 diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, cada um de nós tem a responsabilidade de descobrir por que eu vim a essa terra, para que eu vim a essa terra, seria melhor, né? Então, há um propósito. Qual é o propósito que Deus quer realizar através da minha vida? Eu tenho dado chance, eu tenho dado oportunidade de Deus realizar o que Ele quer fazer através de mim nesta vida, nesta terra, né? Então nós precisamos descobrir isso, né? A palavra de Deus, ela é o fundamento para a gente descobrir qual é o nosso propósito, qual é o foco de Deus em nós, né? Então, através da palavra de Deus, através da companhia do Espírito Santo de Deus, nós vamos descobrir o que Deus quer que façamos, o que Deus quer que realizemos. Ele me dotou, te dotou de algum dom, de alguma particularidade especial. E isso que Deus colocou especialmente em você, esse dom, essa particularidade que você tem é para ser usado na obra de Deus. Este é o seu desígnio, este é o seu propósito. Orando, lendo a palavra de Deus, Deus vai falar com você. Deus vai te mostrar, Deus vai te orientar e vai dizer qual é o propósito da sua existência. Mas saiba que o principal propósito é se relacionar com Deus, é adorar a Deus, é receber o imenso amor de Deus sobre a sua vida. Deus te ama tanto, Ele te amou tanto que deu seu Filho amado para morrer por você. Se você ainda não descobriu este propósito, você precisa descobrir através da palavra de Deus, que Deus tem um lindo caminho para você
ele tem uma linda trajetória e ele tem uma recompensa tremenda sobre a sua vida. Todas as vezes que nós criamos solução e que nós somos a solução de alguma coisa, nós recebemos uma grande recompensa. E a recompensa para a nossa vida vem do Senhor. Ele tem uma linda e grande recompensa para você, para a sua vida. Então, abrace logo o propósito de Deus para a sua vida e receba a sua recompensa de vida eterna. E que Deus te abençoe neste dia e nesta manhã, em nome de Jesus. Graça e paz a todos, queridos.